sensações, percepções e sofrimento dos espíritos, de nós espíritos. O que leva o espírito a manter ainda esse sofrimento e essas percepções dolorosas, ainda estando no estado, ou melhor, passando para o estado espiritual. Vale lembrar o seguinte, que as ações que o espírito exerce, seja ela qual for, mesmo porque a ação do espírito, primeiro, ela se estabelece de forma inteligente. E, claro, ele dá vazão a essas ações através das coisas materiais. Então, tudo que o espírito faz ou sofre, ele tem uma repercussão. Isso é da lei natural. Não foram os espíritos que estabeleceram ou foi que foi criado. Não. A lei divina estabeleceu isso. Toda ação ela tem uma consequência, seja boa ou seja má. E essa ação ela vai repercutir no espírito e no seu perispírito. É por isso que ao longo dessa nossa jornada como expositor, nós sempre colocamos aqui: não é porque o espírito largou o corpo que ele vai deixar de sofrer as suas consequências morais e até as consequências que ele tiver no corpo. É válido dizer isso, porque as energias, elas afetam o perispírito, assim como o corpo sofrendo também afeta o espírito. Então, a partir do momento em que o espírito sofre, ou melhor, a partir do momento que o espírito está fora do corpo, ele não vai deixar de sofrer ou de ter essas anomalias que ele sofrera. É por isso que, na questão das doações de órgãos, infelizmente, não é que aqui nós que estudamos o Espiritismo como ciência e não como religião, buscamos pesquisar, analisar, para que possamos passar as coisas com lógica. Não é os espíritas e nem é o Espiritismo que está dizendo que a doação de órgão não é um ato de amor, né? Ato de amor todo mundo tem. Agora, só que esse ato de amor, ele não vai mudar a lei de Deus. Da mesma forma, é a questão da morte, que todos passam pela perturbação natural. É da lei, ninguém vai mudar isso. Sejamos moralizadíssimos, façamos o bem que fizermos, mas a lei de Deus não vai mudar, porque fomos moralizados. Porque a questão da perturbação do espírito, quando ele desencarna, mais ou menos depende dele, mais ou menos. Agora, que ele vai passar, ninguém vai mudar isso. Da mesma forma, é a doação de órgãos. É de uma lei natural que o espírito, antes de reencarnar, mesmo porque, parafraseando aqui Carlos Bernardo Loureiro, que é um pensamento, foi uma pesquisa dele, ele diz que o espírito nem nasce nem morre. Sabe por quê? Porque o espírito existe. Quem nasce é o corpo, quem morre é o corpo. Então o espírito nem nasce nem morre. Ele está certo, eu concordo com ele. É lógico com suas ideias. Então daí se vê que quando dizem,
a doação de órgãos, ela é um ato de amor. Aí coloca, se fosse seu filho, o sentimentalismo. A questão não é essa. A questão é que antes do espírito reencarnar, ou melhor, formar um corpo, com o melhor entendimento científico, porque o espírito é que forma o corpo de acordo com as suas necessidades e as suas conquistas. Tem ali toda uma organização energética de órgãos que pertencem a esse espírito. Então, não é pelo fato só da doação, também há uma questão moral, uma questão da própria lei da natureza. Ao retirar esses órgãos, os espíritos sofrem horrores. Tem uma questão sobre Olivier Lodge. Carlos Bernardo fez essa colocação, fez essa exposição. Olivier Lodge, ele foi um pesquisador dos fenômenos espíritas. E conta-se que ele tinha um filho menor de idade e ele tinha uma vizinha que não suportava a sua família, enfim, eles. E essa vizinha largou o corpo e veio atormentar o filho de Olivier Lodge. E o menino ficou atormentado, porque ele tinha visão. E ele via aquela mulher atormentando ele. E ele ficava dizendo, olha a bruxa, ela está me fazendo medo. A criança. E essa vizinha morava ao lado. Olivier Lodge pegou um canivete e onde o menino apontou, ele atiçou o canivete. Quando ele atiçou o canivete, eles saíram de porta fora, invadiram a casa dessa criatura e lá constataram que a perna dela estava sangrando. Isso é uma pesquisa real, viu? Isso não é conto de carochinha, não. A perna da mulher estava sangrando. E foi constatado que o espírito sofre as consequências e as reações do corpo. Quando a criatura amputa a perna, isso afeta o seu perispírito. Tanto sim que ela pergunta, onde está a minha perna? Ou então, ela tem a sensação de estar com a perna. Então isso é pesquisa, isso é raciocínio. A doutrina espírita, ela não está ultrapassada, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina de investigação. A doutrina espírita é uma doutrina metódica. Foi criados-se métodos para pesquisar os fenômenos. Da mesma forma a mediunidade. A mediunidade não é essa coisa vã que colocam por aí. A mediunidade é um fenômeno magnífico que tem que ter métodos para ser pesquisado. Quer ver um método aplicado para a pesquisa da mediunidade? William Crook, com o senhor Homer, que tocava o acordeon. Ele foi pesquisar Homer, mas ele criou um método para verificar se aquilo que acontecia com o instrumento era realmente verdadeiro ou era falsidade. Os espíritos tocavam se utilizando da mediunidade dele. Né? E qual foi o método que ele criou? Ele pegou uma gaiola e comprou um acordeon, diga-se de passagem, que ele não aceitara o equipamento do dono, comprou esse acordeon e colocou nessa gaiola lá isolada. Por quê? Para se precaver da fraude. Se precaver da fraude. Então a doutrina espírita é uma doutrina metódica. Ela tem métodos de pesquisa. Ela não é uma doutrina para ignorante, não, como dizem. O que dizem aí que é uma doutrina para ignorante, infelizmente, esses que estão
expondo a doutrina espiritual ridículo, eles sim são ignorantes, estão precisando estudar, estão precisando pesquisar. Primeiro que, para dizer que algo está ultrapassado, tem que se apresentar algo superior ao que está dizendo que está ultrapassado. No Brasil, não existe critérios de pesquisa. Não existe. No Brasil não existe acervos para pesquisa, como na Alemanha, como na França, como nos países de primeiro mundo. Por quê? Porque antes desses pesquisadores atribuir aquilo ser verdade, eles vão na fonte. A questão mesmo de Jesus. Como é que ainda a sociedade aceita que Jesus é esse ser criado imaginariamente, fruto do próprio orgulho e da vaidade do homem, que acha que o ser evoluído é o ser branco, dos olhos azuis, cabelo cacheado e loiro? Isso é preconceito. E, no entanto, a própria ciência foi lá e pesquisou. Homens sérios foi lá e pesquisou. A questão de José de Arimateia, que comprou o túmulo de Jesus, foi-se pesquisar o porquê José de Arimateia comprou o túmulo de Jesus. Que poder, eu acho que, infelizmente, criou-se assim a questão do sobrenatural, daquilo tudo ser mágica. Tudo é mágica. Se esquece de pesar a sociedade que vive, as pessoas com seu poder econômico, ou melhor, se esquece de averiguar todo o princípio dessa sociedade, de que vive essa sociedade, quais são os seus valores, quais são a sua cultura. Mas não, acha assim, as coisas acontecem como um passo de mágica. Jesus foi o ser que veio salvar o mundo. Primeiro, que sofrimento não eleva ninguém, viu? Sofrimento não eleva ninguém. O sofrimento é fruto das consequências imorais nossa. Não tem nada a ver com a evolução não, viu? E o que fizeram aí com Jesus? Lançando que o sofrimento de Jesus foi para tirar o sofrimento da humanidade. Isso é balela. Porque ninguém cresce no sofrimento, ninguém evolui, ninguém se desenvolve. O sofrimento é fruto das misérias, dos erros que nós fazemos. Não tem nada a ver com a lei de Deus. Deus não estabeleceu sofrimento para ninguém. Muito pelo contrário. Né? Então, quando José de Arimateia, retornando, comprou o túmulo de Jesus, esses pesquisadores alemães, franceses e tantos outros foi verificar o porquê José de Arimateia comprou o túmulo de Jesus, o que ia levar ele, qual era a vantagem que ele ia ter, né? O porquê se desenhou um Jesus europeu e não Jesus como ele realmente é. O que é que pesa mais na sociedade? As características físicas de Jesus ou suas atitudes morais? Então tudo isso são acervos de pesquisa que no Brasil não tem. No Brasil é assim, infelizmente. Se houve alguém dizer ali que passou assim, esse ouvido ali corre mundos no Brasil, corre o Brasil todo que foi assim. E não querem admitir que outrem venha com a possibilidade de pesquisar muito mais fundo aquele acontecimento. Que é o que acontece também com os fenômenos que ainda se apresentam, que muitos também não aceitam, porque não foi da época de Kardec. Primeiro, Kardec não pesquisou todos os fenômenos, porque a mediunidade ela vai se apresentando com suas diversas modalidades ao longo do tempo. Nenhum médium vai apresentar a mediunidade por um todo em uma única época.
Da mesma forma é a questão da doutrina espírita. A doutrina espírita, ao longo do tempo, as ideias serão mais ainda grandiosas, porque ela tende a levar o homem a modificar aquilo que ele já aprendeu e elevar mais ainda esse seu raciocínio. Então a doutrina espírita ela não está ultrapassada. Quem diz isso é a mesma coisa das instituições espíritas. Médico que chega, dirigente que chega, que acha um trabalho dessa qualidade, acha que tudo aqui está errado, né? Que Kardec não fez assim, que o médico tem que ter X médico para receber espírito, que o espírito não pode receber X espírito. Eu não sei aonde foi que ele tirou isso. Essa linha de demarcação para a fenomenologia. E os médios que não estudam, não querem nada com a hora do livro, diga-se de passagem, começa a estimular-se em si essas ideias tacanha e se comprometem. Porque não há uma linha de demarcação para o espírito se manifestar. Quem faz isso é a lei. Deus é mais inteligente do que o homem. E é por isso que nós estamos aí vendo esse Deus criado à imaginação do homem. Esse Deus tem que ter as imperfeições e a proteção que ele acha que é aquele que deve ter. Então, esse Deus criado pelo homem só pode ser um Deus, infelizmente, imperfeito, tanto quanto ele. Né? É por isso que nós temos que buscar estudar. Porque, caso contrário, nós vamos nos ridicularizar e acabamos se ridicularizando o Espiritismo. Porque o Espiritismo, primeiro que ele é uma ciência de investigação. Ele não dá nenhuma opinião sem que seja investigado. Tudo tem que ser investigado. É a mesma coisa como o Espírito chega aqui. O Espírito chega aqui dizendo que foi isso e aquilo. Ah, Espírito está fora do corpo, o Espírito fala a verdade. Coisa nenhuma. Eu costumo me dar com os Espíritos da mesma forma que eu me dou com o homem. Eu converso com o Espírito aqui da mesma forma que eu converso com a pessoa que está diante de mim. Sabe por quê? Porque não precisa o Espírito se apresentar de forma tangível para que ele mostre as suas ideias. E é por isso que a obsessão campia. Porque tudo que muitas criaturas, principalmente médios, acha que é dele. E muitas das vezes as influências espirituais. Mas a descrença, as dúvidas, a falta de estudo leva a essas situações. Não é que nós não vamos pesquisar. Temos que ter cautela, temos que ser racional. E isso só que ensina é o estudo. Eu não vou dar aqui pormenores que acontecem, porque não vai ter essa importância para aqueles que ouvem. Porque esses que ouvem têm que buscar estudar. Porque é nesses pormenores que nós vamos desenvolvendo a crítica, a observação mais precisa, a sensibilidade de perceber as coisas com mais clareza. E isso só quem pode dar é o estudo, né? Aliado a espíritos que também se felicita nesse proceder. Voltando à questão da sensação de espírito, Carlos Bernardo passou uma informação muito interessante. Observe, para aqueles que acham Jesus, quando desencarnou, que ele apareceu para Maria Madalena, Jesus apareceu com aqueles estigmas do acontecimento que ocorreu com ele. Porque Jesus, sendo ele um espírito mais perfeito que teve na terra, apareceu com aqueles estigmas, já que dizem que as atitudes e as ações do espírito não afetam o perispírito. E por que Jesus apareceu com aqueles estigmas?
né? Porque Jesus apareceu com todo aquele aspecto, daqueles estigmas que ele vivera, já que não afeta o perispírito. Olha aí, afeta sim. É por isso que as manifestações nossas de usar químicas, de pintar o corpo, né? De fazer 1001 arte com nós mesmos, isso vai repercutir no corpo. É por isso que a ação do homem, ela é moral. O homem pode criar 1001 artifícios para banir a dor, mas enquanto ele agir de forma inconsciente, porque é uma questão interessante, que o Espiritismo não vai banir o sofrimento de ninguém. O Espiritismo nos dá a lucidez de vermos que as nossas ações é responsabilidade nossa e não estarmos atribuindo a um ser criado ou aos espíritos ou às criaturas incriadas os nossos sofrimentos. Mas nós temos que ter a consciência que nós somos responsáveis de tudo que nós fazemos. Isso o Espiritismo nos dá essa segurança de que você tem que ter consciência, tem que saber de que tudo tem uma repercussão. Da mesma forma é a questão da doação de órgãos. Não é que não é um ato de amor, mas é que tudo tem uma consequência e você tem que estar preparado para essa consequência. Olha ali, Douglas não ele passou o nome dele agora. Vou me lembrar de um pesquisador notável, se dava com os fenômenos espíritas. Gabriel Delane se dava com os fenômenos espíritas. E ele pediu na sua morte para ser cremado ou queimado. O que foi que aconteceu com ele? Ele não sofreu de forma tão intensa como a criatura presa ao corpo, mas ele sofreu. Ele sofreu tanto assim que ele se manifestou no Instituto Parisiense e disse que aquele comportamento dele não era exemplo a ser seguido. Ele sendo moralizado. Chico Xavier, Carlos Bernardo fez essa colocação. Chico Xavier disse que no programa Pinga Fogo relatou o seguinte, que em uma reencarnação dele, ele atingiu o seu corpo. E nesse atingir, acredito que foi um suicídio, ele reencarnou com essa anomalia onde ele afetou o corpo. Ele mesmo relatou. Como é que não afeta o espírito? Isso é para nos direcionarmos, para não ficarmos aí como Amélia, né? De Valfranco, Anália Franco, né? Que passou tanto tempo. Isso não é que eu estou dizendo não, viu? Está lá no livro, procure lá. Esse livro deve ter na Sociedade Espírita, na Casa Mater, Federação Espírita. Esse livro deve ter lá. Além da morte. Ou até no próprio centro do mesmo. Porque Amélia, né? Que ainda não li, mas o que eu estou colocando aqui é a questão de pesquisa. Eu estou me baseando porque eu pesquiso o livro da codificação. E também vimos lá no Céu e Inferno. No Céu e Inferno, os espíritos, teve um espírito no Céu e Inferno que ele dizia que ele vinha constantemente à instituição espírita
Ele vinha bastante. Era aquela postura de sentar e levantar só para ir embora, ou então para tomar a passe. Quando ele desencarnou, quando ele largou o corpo, ele viu quanto tempo ele perdeu na instituição espírita, só vindo, sentando, levantando e tomando passe para cá. Está lá, no seu inferno. Amélia, que foi psicografada por Divaldo Franco, ela conta que quando ela desencarnou, quando o corpo morreu, ela sofreu horrores. Ela ficou presa ao túmulo, buscando, gritando que os espíritos, que o anjo de guarda dela viesse tirar ela daquela situação. E os espíritos trabalhando, viu? Você vê como nós, como os nossos pensamentos são tão poderosos que ela não via os espíritos socorrendo ela. O ato de desespero era tão grande em aspecto da morte, porque não é porque é espírita, gente, que muitos sabem, aceitam o fenômeno da morte, não, pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas. Muitos espíritas não aceitam o fenômeno da morte, não aceitam nem a comunicação dos espíritos, não aceitam nem a obsessão. O espírito está ao lado, passando horrores. Isso é coisa da minha cabeça. Aí que Kardec fez uma pesquisa, está na revista Espírita, que duas senhoras estavam no teatro, uma de um lado e a outra do outro. E o espírito virou para um médico que estava ao lado de Kardec, fazendo companhia a Kardec, virou e disse: você quer ver essas duas senhoras ir embora? Aí o médico ficou observando. Ele chegou ao lado de uma, falou algo. Chegou ao lado da outra e falou algo. De repente, as duas criaturas se olharam de forma não amigável e saíram. Ah, não, mas a obsessão, que isso deve ser coisa da mente dela. Essa ela estava perturbada. Não é assim? Então, não é porque é espírita que não tenha medo da morte. Não tem medo dos espíritos. Quantos espíritas têm medo dos espíritos? Quantos são? Eu estou falando mentira? Só basta não estudar. Né? Basta o espírito vir de lá e dizer: eu vou lhe pegar. Você, minha filha, fecha a porta e vai embora, porque não tem espiritismo certo. Não, fecha a porta, que ainda mais se o médium, ou aqueles médios ostensivos, estúpido, né? Grosseiro, que vai em cima e diga: a coisa aí vai pegar fogo, menino. Não se engane. Não se engane. Então, é por isso que a postura mudada de cada um depende pessoalmente de cada um. Não é por ser espírita, não. Espiritismo é uma ciência avançadíssima. É uma filosofia de um caráter moral intocável. Mas nós temos que aprender os seus pormenores. Né? As coisas não acontecem como muitos acham, de uma forma mágica. Não acontece assim. As coisas têm que ser... A questão do espírito tem que ser estudada. Tem que ser estudada. Porque senão vira essa maluquice aí, ó, um monte de besteira, um monte de bobagem, né? Ninguém entende nada, acha que qualquer porcaria que fala, se quer espiritismo, associa mediunidade com espiritismo. Mediunidade não é espiritismo. Mediunidade é uma manifestação orgânica. Orgânica. Espiritismo é uma filosofia. O espiritismo explica a mediunidade com métodos científicos, comprovatórios. E esses métodos levam a criatura a verificar a sua situação, onde quer que ela esteja, porque não é ilusão, não. Os fenômenos que ocorrem na nossa vida, seja ela social, econômica, política, familiar, são fenômenos naturais que vão ocorrer
que aonde estejamos, independente de sermos religiosos, espíritas, seja o que formos. Mas esses fenômenos, eles são a prova de que nós somos imortais. De que a vida não é constituída de simples ideias tacanhas, de que Deus lhe abençoe, de que Deus está na causa. Isso é maluquice. Sabe, isso é maluquice. Criaram Jesus está na causa. Outro dia eu estava na minha casa, aí eu não sei como eu disse assim, aí eu escuto bem de lá e disse, Jesus está na causa, eu disse, só se for a sua, porque na minha eu não quero. Eu não sei para quem Jesus vai estar na causa, que causa. Jesus disse que é cada um segundo suas obras, então eu tenho que aprender a usar a inteligência, saber podar os meus sentimentos, as minhas imperfeições, para poder sofrer menos. Primeiro que a lei de Deus não vai mudar porque eu quero, porque eu acho, porque tem que ser assim, porque infelizmente no Brasil criou uma proteção, as pessoas criam uma proteção sobre si, como se elas fossem a única criatura que Deus visse. Né? E ninguém mais presta, ninguém mais tem valor. É a mesma coisa. Eu não admito que evangélico bata na minha porta e eu atendo. Não atendo porque eu tenho meu direito, eu tenho meu livre-arbítrio. Para eu acreditar em Deus, eu não preciso que ninguém me dê diretriz. A própria lei faz isso. Porque as coisas que acontecem não dependem unicamente de mim, depende da lei de Deus, que vai me direcionar, vai despertar por intermédio da inteligência aquilo que eu tenho que aprender, seja em que aspecto de encarnação eu esteja, como miserável ou como uma posição mais elevada, a lei irá me conduzir. Então eu não preciso estar aqui seguindo maluquice de ideias, né, de quem acha que o que ele pensa serve para todo mundo. É isso que se vê. Infelizmente acha que a religião é a diretriz da humanidade. Diga-se de passagem, porque não é. A diretriz da humanidade é o homem saber que o seu comportamento terá consequência. Terá consequência. O que ele faz, seja de bom ou de ruim, será pesado na balança da sua consciência. Não é que vai ter lá um juízo, porque na hora Deus vai dizer, você errou aqui, vai abrir um papel, vai abrir uma ficha, né? Porque assim, o homem pensa em tudo de forma material. Tudo que se refere a Deus é pensado assim de forma material. Isso mostra a pequenez espiritual nossa. Que tudo tem que ser estabelecido de forma material. Não, Deus vai abrir uma ficha. Eu acho que ela que tem computador, eu acho que tem, né? Deve ter o Windows, o outro, o Excel lá. Para fazer, né? Ter lá a ficha, a pasta, tudo isso, mas na hora Deus abrir de cada filho o que ele fez e o que ele não fez. Sabe por que eu digo isso? Porque, infelizmente, o homem ainda atribui Deus como ser material. E as suas leis regidas da mesma forma decadente e precária como é a do homem. Como é a do homem. Então, daí se segue que aqueles que dizem, eu não acredito em espírito porque eu não sei como é que o espírito vem manipular a matéria. Esse fenômeno que aconteceu com Olivier Lodge, né, que ele atiçou o canivete na perna do espírito que estava encarnado e o espírito levou esse atingir para o físico e a perna sangrou. Daí é para aqueles que acham que o espírito que não se manifesta. O espírito não manipula as energias físicas. E o espírito aí, manifestando cada dia que passa a sua inteligência, porque assim Deus quer. Porque a vida não se extingue no corpo. Também tem um relato de Divaldo Franco, que ele fala que ele foi em um velório, no sepultamento, e quando chegou lá, o pessoal era conhecido dele e tal, quando chegou lá que ele
estava conversando com algumas pessoas, ele percebeu aquilo futucando a perna dele, batendo na perna dele. E aí ele olhou, aí tá vendo o espírito, sai de cima de mim, sai de cima de mim. Aí ele olhou assim, olha aí, o espírito ainda ali, ó, preso ao túmulo, morto, segundo ele disse, né? E achou que tinha um encarnado em cima dele. Observe como nós ainda somos imperfeitos e ignorantes. E outra, não é porque somos espíritas, vamos todo dia para as instituições, fazemos um trabalho, é bom, mas não é tudo. É bom, mas não é tudo. Primeiro, que vale lembrar que o espírito precisa aprender a se ajudar. E essa ajuda é como o aluno que entra na escola. Quem é que vai dar o valor a esse ensino? O professor ou o aluno? O aluno. O aluno é que dá o valor do que ele aprende, porque muitas das vezes ele supera o professor. Então, quem dá a grandeza do que nós aprendemos somos nós. Da mesma forma, a mediunidade. Eu posso ter uma mediunidade de evidência, ela é natural, mas a qualidade dessa evidência quem dá sou eu. Como? Com o trabalho, com respeito, com a dedicação, e isso só pode ser na prática do bem. Então a qualidade de tudo nessa vida não é as coisas que nos dão, somos nós que as damos. Porque o espírito, como anteriormente foi passado para mim, Deus não usa seus filhos, Deus estimula, porque nós somos criaturas com potencialidades. Então, aquele que usa é o boneco. É boneco. Então, Deus não vai usar seus filhos porque Ele lhe deu inteligência e atributos. Então, Ele utiliza, Ele anima, Ele estimula os bens que nós temos para o progresso. É por isso que quanto mais o homem, ele é um espírito vinculado com o progresso da humanidade, comprometido, mas os estímulos nele são mais eficazes. Ele sente brotar dentro de si um sentimento de ajuda para com todos e não para com um, né? E não ou si próprio, como dizem, fulano foi best-seller, não sei o que, escreveu não sei quantos livros, sim, e daí? Aí eu fico assim, eu me pergunto, sim, e daí? Fez o que mais? Ele fez pra ele. Não vi nada aí de grandioso, nem de estimulante, nem nada aí. Eu só vejo aí a vaidade. Porque fez, porque foi isso, é problema dele. Se ele fez e foi e está sendo benéfico para ele, é a mesma coisa quando minha mãe diz assim, eu vou morrer. Eu digo, vai poder, minha filha, se chegou a sua hora, vá feliz. Aí ficou por aqui comigo. Quer dizer, a infância, a ignorância do que está se ouvindo, acha que estamos ofendendo, acha que estamos querendo que morra. Ele vai morrer? O espírito não morre, né? Aí eu digo, ele vai poder, minha filha. Não morreu. Que ele vai com os méritos dele. Eu estou querendo aqui buscando, querendo ir com os meus. Isso não é deboche, não, gente. Isso não é deboche, não. É ver a vida com o sentimento grandioso que ela é. Porque esse folclore que criaram aí nos túmulos, isso é folclore. Né? Isso é folclore. Os antigos povos, quando se morriam, quando se desencarnavam, líder, eles se felicitavam. Tudo aquilo que pertencia de maior grandioso, de mais grandioso daquele ente querido, era depositado no seu túmulo. Primeiro porque eles achavam que ainda tinha a questão do embalsamento do corpo. Os egípcios faziam muito isso. E ali era depositado todo o ouro, todos os pertences
pertence daquele indivíduo, porque eles tinham como crença, primeiro, vamos aqui colocar, né? Vamos colocar aqui que a questão da crença da depois da morte é uma questão cultural também. É uma questão cultural. E o espírita tem uma maior responsabilidade porque ele está se educando em cima disso. É uma educação espiritual que ele tem. Então, quando ele nega isso para agradar, ele está se comprometendo. É por isso que eu dou uma nota 10 para a Cristiane e Carlos Bernardo Leite. Cristiano do Amaral. Porque eles diziam, e ela diz, ela não está aqui para agradar ninguém, e ela está certa. Ela está certíssima. Sabe por quê? Porque quando eu oculto que eu tenho uma educação espiritual, eu estou dizendo que aquilo que eu sigo não é o que eu creio, não é o que eu acredito. Eu estou seguindo por algum fator que está me beneficiando, mas não por força de consciência, de conhecimento, de saber o porquê eu estou seguindo, porque eu sei. Eu não me tornei espírita por causa da obsessão que eu sofro, que todos nós sofremos. Eu não me tornei espírita por causa das minhas dores, das minhas agonias, das minhas expiações. Eu me tornei espírita porque o espiritismo me dá base de reflexão e raciocínio. É por isso que eu sou espírita. Porque tantos aí estão sofrendo uma obsessão terrível, são eles espíritas. Médio está aí, ó, nos manicômios, dizendo que tudo aquilo que ele sofre é do físico. Nada disso se levou ele a despertar. Então o estudo e as vidas sucessivas nossas, porque quanto mais a gente alimenta ideias vinculadas com a matéria, mais levamos tempo sofrendo. Tudo aquilo que a gente se pega excessivamente, a gente vai, é de uma lei natural. Não é que Deus está nos castigando, não, é de uma lei natural. Se você se prende muito a livros inadequados, indecentes, isso vai repercutir em você de uma forma natural. Da mesma forma é a sintonia com os espíritos melhores. Olhe que é um trabalho imenso. E Carlos Bernardo já falava isso, né? Quando Carlos Bernardo dizia que para se comunicar com determinado espírito, tinha uma condição. E é mesmo. Para você ter informação de espíritos elevados, de espíritos esclarecidos, é uma condição exigida. De postura, de ideias, de estudo, principalmente baseando-se na doutrina espírita. Não é assim, porque eu sou espírita, eu consigo me sintonizar com espíritos esclarecidos. Coisa nenhuma. Não é por aí, não. Existe um trabalho a ser feito para que esses espíritos se comuniquem. É por isso que muitos deles dizem que eles não estão em certos locais que se diz espíritas, porque falta meios para esses espíritos se comunicar. É como se o encarnado tivesse envolto de um magnetismo que criasse repulsa. Não é que esses espíritos não queiram, é o próprio encarnado que não dá condição. Esses espíritos, eles não são melhores do que a gente, mas foram espíritos que trabalharam. Kardec, no Livro dos Espíritos, quando o Espírito Verdade disse a ele que só estaria com ele um quarto de hora, 15 minutos. Olha só, 15 minutos. Um homem daquele que late, um espírito daquele que late de raciocínio. O Espírito só disse a ele: eu só estarei com você um quarto de hora, 15 minutos. E de 8 em 8 dias. O médium tem informação desses espíritos da torta e direita. O espírito está me dizendo que fulano de tal é isso. O espírito está me dizendo, o espírito só não vê as imperfeições do médium, porque ele é igual ao médium. Né? Quando alguém diz assim: Luciana, o espírito me disse que fulano de tal é isso, minha filha, infelizmente esse espírito está precisando estudar como você. Porque ele está olhando a vida dos outros, não está olhando vendo suas imperfeições, nem a sua nem a dele. Porque os espíritos
mentores nossos, eles estão comprometidos a mostrar os nossos erros. Eles estão para a nossa melhora, nos advertir das nossas imperfeições, como nós vamos nos encontrar. Esses espíritos estão comprometidos a isso. Está aqui, ó. Anjos guardiões e espíritos protetores. Esses espíritos realmente evoluídos e esclarecidos, eles estão comprometidos com o médico, principalmente botar o médico para estudar. Quando eu conheci, antes de conhecer aqui o Instituto, que antes era Caminho da Renovação, né? Aí, antes eu limitava uma casa. Não digo bem limitar, mas eu adentrei uma casa que, no período para mim, foi bom. E aí eu estava sentada ao lado de um médium, de um dirigente, e eu ouvi o espírito dizer assim para mim: olha, meu filho, você está precisando estudar. Ele virou para mim: você está precisando estudar. E desde esse dia para cá, foi que os espíritos começaram a dar andamento à lei. Eu não vou fugir disso, não fujo nem fugirei nunca para agradar ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Os espíritos começaram a fechar o círculo e me trouxeram para aqui. E desde esse dia para cá, daquele dia para cá, os espíritos ficavam no meu pé: pegue um livro para estudar. E era esse livro aqui, ó. Eu lia esse livro onde quer que eu estivesse, no trabalho, no ônibus, onde quer que eu estivesse, eu lia esse livro. E comecei a ler os demais. Por que esse espírito orientou dessa forma? Porque ele também faz isso. Estuda. Porque ele sabe que os pormenores da nossa vida ninguém vai nos ensinar. Só os livros da codificação. Isso aqui é a diretriz da humanidade. Agora, quem quer, ótimo, quem não quer, paciência. Da mesma forma que muitas das vezes temos espíritos benfeitores de alto escalão. Temos sim. Mas eles não encontram meios de se comunicarem por intermédio nosso por falta da busca de estudar. Esse estudar, eu não estou me referindo às questões físicas, não. O homem tem que estudar realmente as questões físicas, mais ainda espiritual, porque o físico não vai dar a ele os pormenores que ele vai necessitar, porque o corpo vai se extinguir, é da natureza, né? Não é que do pó nós viremos para o pó nós iremos. Eu não vou para o pó e nem vim do pó, eu sou um ser espiritual. Quem vai para o pó é o meu corpo, não vai nem virar pó, ele vai virar adubo, ele vai virar adubo para outros seres. Melhor que o pó. É isso mesmo. O Espírito está dizendo aqui, ele vai virar adubo. E é isso mesmo, vai virar adubo É melhor que o pó. para outros seres. Né? Porque o pó nada presta. Ele virar. Mas pegue os livros da ciência convencional que você vai ver lá. Aí Carlos Bernardo, o espírito sobrevive ao corpo. Aí Carlos Bernardo dissera: quem sobrevive ao corpo é os ossos. Notável espírito de uma inteligência invejável. Aí ele diz: quem sobrevive ao corpo é os ossos. E é mesmo. E os cabelos, né? Que até destruir esses penteiros que tanta gente só parece que vive para isso. Só para pintar os penteiros, né? Acho que é uma glória. É o que fica ali para ser destruído. Pois é, o corpo vira adubo. E aí, claro, né? Diga. Você me fez refletir agora com sua mãe, quando ela dizia assim: vou morrer. Você Vai com Deus, vai com Deus, que essa o pessoal me ignora. Isso que eu sou doida. Eu trabalhando com o meu auxiliar, eu com 53 anos, ele com 18, eu procuro acompanhar o ritmo dele, não consigo, fica danado comigo. Então, deixa eu carregar o ciclo para vir novinho com ele, para trabalhar mais ainda. Pois é. Mas até se imagina
Mas até em cima disso, outro dia me passou que quanto mais a gente deseja desencanar, mais a gente blasfêmia, né? É como uma blasfêmia em relação a Deus, referente a Deus. E que a gente tem que trabalhar mais. A gente tem que buscar trabalhar mais, né? Então daí se segue que até desse trabalho requer do espírito o aprimoramento da busca. Não é quem faça essa colocação. Eu vou ficar só lendo o livro do espiritismo. Então, Peseta, para que tu é espírita? Eu sou contigo, para que tu é espírita? Porque independente do espiritismo, tu vai ter que aprender sobre si próprio. O espiritismo só é um meio mais seguro de você aprender a respeito de você mesmo. Não é que você está fazendo nada com o espiritismo, porque o espiritismo é uma ciência e ela vai estar onde estiver o homem. O espiritismo está mais nas faculdades ou nos centros espíritas? Nas faculdades. Não precisa ele estar lá com rótulo, não. Sabe por quê? Porque esses homens de grande pensamento, eles estão expondo as questões fenomênicas de forma científica. E não está precisando de rótulo do espiritismo, não. Porque a lei de Deus, ela é uma lei perene. Ela não vai modificar e nem vai mudar a sua trajetória, porque o homem acha que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não. Então, quando nos centros espíritas, médios, dirigentes que se comprometeram diante da sua própria consciência, não querem, fecham as portas e ficam criando espiritismo aí à moda brasileira, com fenômenos e ideias sistemáticas. Se lê um estudo. Os espíritos se dirigem às faculdades, a esses grandes homens, essas grandes mentes. Diga. Aí que outra estava trabalhando e em um determinado programa de televisão que eu estava assistindo, um professor da ciência da religião passou a dar a sua opinião do Natal. João, alguma coisa assim. E um colega que estava ao meu lado, quando terminou a explicação, veio para mim assim: aí cada um é tua para coisa, cada um conta uma história diferente, como é que pode? Eu disse: não, história diferente não. Aquilo é científico. A minha explicação científica. Exatamente. Natal, eu sou professor de ciência da religião. É isso. Mas chegar aquilo ali, estudou muito, pesquisou muito. Exato. Para ter essa concepção e passar para quem está ali assistindo. Aí ele disse: e onde é que a gente vai encontrar essas verdades então? Eu digo: nas catacumpas, nos museus, nas bibliotecas, é nesse lugar que eles pesquisou, é nome de faculdade. Exatamente. É lá que vai encontrar essa verdade. Não fica esperando conhecer a verdade.